amores e amoras, tudo bom com vocês? Cenário um pouquinho diferente, né? Hoje a gente tá aqui na praça, trouxe o Tiquinho pra tomar um sol. E, na verdade, porque meu vizinho resolveu fazer obra também, então tá usando britadeira, tá impossível de gravar lá dentro. Mas enfim, isso aí é a parte. O que importa é o que a gente veio falar hoje aqui. E hoje o assunto é amamentação. Na verdade, a amamentação foi um tema que era, assim, o que eu mais tinha medo nessa vida. Durante a gestação inteira, eu passei pensando em como lidar com isso, como que seria essa experiência. E eu sobrevivi. Estou aqui pra contar. Tenho certeza que outras mães vão ter a mesma dificuldade, passam coisas pela cabeça e às vezes a gente surta, principalmente no processo da gravidez. Mas calma, tô aqui pra te dizer algumas coisas que eu passei, como eu superei, como eu estou lidando, porque não acabou ainda. E também quero ouvir de você que tem ali os seus medos, dúvidas ou sugestões, dicas são muito importantes para que a gente troque figurinha aqui nos comentários, na nossa comunidade que está crescendo, e é muito importante que você também participe. Então antes da gente começar o vídeo, já deixa o seu like, compartilha esse vídeo com uma outra mãe ou com uma grávida que você conheça e se inscreva nesse canal. Ative o sininho das notificações e o YouTube vai notificar você toda vez que sair um vídeo novo por aqui. Toda quinta-feira, às 7 da noite, horário de Brasília, tá bom? Vocês já viram aí pelo título que o vídeo hoje é perguntas e respostas, então eu tô com a minha cola aqui e vamos seguir. Qual foi o seu maior medo sobre amamentar durante a gestação e como você lidou com ele? Então, como eu disse pra vocês, era o meu maior medo realmente amamentar. E, assim, durante todo o processo de gestação eu fiquei pensando, eu criava coisas. Eu acho que eu percebi o quanto eu tinha medo quando eu tava lá pro 6º mês. Eu estava na Inglaterra e aí teve um domingo específico que eu não fui na igreja e eu tive uma noite de sonho muito conturbada. Assim, eu acordei me sentindo muito mal, eu tava meio que chorosa, assim, aquela coisa toda. Todo mundo da casa tinha ido pra igreja, né? Todo mundo tinha saído. E eu acordei, eu liguei pro meu marido pra falar com ele. Como eu estava me sentindo, sabe? Precisava ali conversar. Mas, assim, esse sonho foi quando eu percebi todo o caos que estava acontecendo na minha cabeça, sabe? Que era exatamente o quê? Eu tinha tido meu filho, eu não conseguia amamentar, eu não sabia o que fazer, eu não tinha me preparado pra isso, porque todo mundo fala, tem que se preparar, tem que estudar, não sei o quê. E aí eu tinha estudado tanto pro parto, me preparado tanto pro parto, que eu tava pronta para aquilo, eu sabia o que fazer e como fazer. Saúde, filho! É... Saúde, meu amor. Então eu sabia o que fazer e como fazer, porém não tinha me preparado o suficiente pra amamentação. E aí, no dia mesmo, assim, eu tinha acabado de ter o neném e tal, eu entreguei ele pra alguém, porque eu não sabia como amamentar. E eu tinha tentado, tinha dado tudo errado. Eu sei que começaram a aparecer pessoas falando, como assim você ainda não amamentou seu filho? A criança tá com fome, não sei o que, não sei o que. Eu tinha entrado em desespero, porque eu não sabia o que fazer, eu começava a chorar. Eu tinha tentado, não tinha dado certo, não. E eu acordei desse sonho maluco. Fui pesquisar sobre amamentação. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. E aí que eu tinha visto que tinha a forma de acoplar, que tinha pega certo, que tinha não sei o que, se não for desse jeito, não tá dando certo, não, um monte de coisa que tinha pra acontecer pra que desse certo. Eu falei, misericórdia, eu não sou capaz de amamentar, eu acho que eu não sei fazer isso. E aí eu liguei pro meu marido, eu lembro que eu chorei horrores e tal. E esse sonho, ele se repetiu muitas vezes depois desse dia. Então, assim, eu percebi que isso era um assunto que eu tinha muito medo. Não fiz curso, então isso era o que me pegava mais, porque tem gente que faz curso, né, e minha cunhada me recomendou muito, faça curso de amamentação, porque eu não fiz, deu errado. Então, isso era uma coisa que ficava muito na minha cabeça. Pergunta número 2. Como foi a sua experiência com as primeiras semanas... Ai, já quer participar, é? Como foi a sua experiência com as primeiras semanas de amamentação? Ok, vida real agora, né? Saindo dos medos que ficam na nossa cabeça. Tive Estevam e aí a gente fez a Golden Hour. Pra quem não sabe, é a hora de ouro que eles chamam, né? Que é realmente o neném nasceu, coloca ele no peito da mãe e já vai pra amamentar. Antes de qualquer coisa. E aí, esse momento era o que eu mais temia, de tipo, vamos entregar uma criança, eu não sei o que fazer. Mas as enfermeiras que estavam lá, todas muito maravilhosas, tentaram, né, a princípio, como foi um parto normal, tem perda de sangue ali, elas queriam que eu amamentasse deitada, para que eu não precisasse levantar, não tivesse tontura nem nada do tipo. Mas, sei lá, deitada pra mim não fazia nem sentido ainda, eu não conseguia pensar nisso. Ela tentou colocar deitada, só que eu tava até sem posição, porque na minha cabeça não fazia sentido aquilo. E eu falei com ela, eu queria sentar. Ela falou, você consegue? Eu falei, consigo. Aí sentei devagar na maca e ela me deu o Estevam pra amamentar. E aí ela me ajudou a acoplar ele no seio. Consegui. Mas assim, depois eu descobri que esse momento é um momento de muita adrenalina, foi o que elas me contaram, né? Existe muita adrenalina por parte da mãe e do bebê. Então, normalmente é comum de acontecer a primeira mamada e que ela seja um sucesso. Então, assim, a primeira foi muito boa, ele ficou muito tempo no seio. Na minha cabeça ele tinha ficado cerca de 1 hora, mas eu tenho certeza que isso não é verdade, porque você perde total dimensão do tempo. Então deve ter passado ali no máximo uns 30 minutos entre ele realmente mamar e ele tá ali comigo. Porque também ele nunca tinha feito isso, né? Então foi uma primeira vez de ambos os lados. Ele teve que aprender a fazer a sucção ali na hora, então demorou um pouquinho até que ele entendesse qual era o movimento que ele precisava fazer. Mas rolou bem, fluiu bem, e
o sentimento de sucesso, de eu conseguir, aquele medo não precisava estar passando pela minha cabeça, era muito bom, sabe? Eu tinha certeza de que a partir daquele momento eu podia fazer isso, eu sabia o que fazer. Quais são as suas dicas para amamentar em público com confiança? Então, amamentar em público, gente, era uma outra coisa que pra mim era assim, uma incógnita. Eu sei que todo mundo faz isso, eu sei que acontece, é necessário, você sai com a criança, por mais que você dê mamar em casa, para tentar não amamentar fora de casa, se a criança tiver fome, se você passou do horário, se qualquer coisa acontecer, você precisa fazer isso e você é o único recurso que ele tem. Então, não tem o que fazer, né? Você não tem como negar ali, falar, não, só quando a gente chegar em casa, porque a criança não vai saber esperar. Dito isso, a primeira vez que eu tive que fazer isso, eu tinha muita vergonha, muito medo, assim, eu não sabia como era o processo de desabotou o sutiã, copla a criança sem expor e bota pano. Como que ia botar aquele pano sem enrolar tudo na cara da criança? Porque na nossa cabeça você pensa, né? Botar um pano no nosso rosto vai incomodar, tapar a respiração. Tem gente que não consegue nem dormir com a coberta na cabeça. Mas pro bebê não é dessa forma, ele não enxerga o mundo dessa forma. Ele fica super tranquilinho com um pano. Então, assim, é um processo que você só vai aprender quando você passar. Hoje eu consigo fazer isso de uma forma muito mais tranquila. Eu não tenho tanta vergonha, mas eu também não gosto de me expor. Então, assim, se eu estiver num ambiente cheio de gente, eu não vou parar pra amamentar ali só se em último caso, necessidade. Eu vou tentar ir pro carro, pra um lugar um pouco mais recluso, pra algum cantinho. Mas assim, não deixo de amamentar fora de casa, em um ambiente público, porque eu tenho vergonha. Agora eu acho que eu já superei essa parte. Mas assim, normalmente, o que eu gostava de fazer no começo, eu tinha um paninho de boca sempre, que é um paninho daqueles pequenininhos. Eu abria aqui o sutiã, botava o paninho por dentro para não vazar o leite para baixo, né? Porque às vezes pinga o leite na própria roupa, no sutiã e tal. Então eu botava ele aqui como base antes de tirar o peito para fora mesmo. Pegava a criança, abria já o pano, a fralda grande. Na hora que eu botava a criança, eu já jogava o outro, porque aí você tem que tirar o peito para fora, não tem jeito, né, gente? Então na hora que eu fazia isso, eu jogava outro pano para que eu não precisasse passar ali o tempo exposto. Na hora de tirar a criança era a mesma coisa. Eu tentava ali com um pano já tirar o paninho de baixo e fechar o sutiã e puxar a criança e tirar o pano. Entendeu? É uma manobra que as mães elas aprendem com o tempo. Então confia em você, você vai conseguir, você vai criar o seu próprio jeitinho de fazer isso dar certo. Como você organizou sua rotina de amamentação durante o dia e noite? Não organizei, gente. Por quê? Eu tô fazendo a amamentação sob livre demanda. Então, assim, quando o Estevam sente necessidade de mamar, eu amamento ele. Eu não tenho um cronograma de amamentação, não tenho horários pré-determinados. À noite, ela é uma incógnita com o passar do tempo. Porque, assim, uma criança recém-nascida pode dormir cerca de 20 horas num dia. Agora, uma criança de 3 meses dorme bem menos do que isso. Então, assim, com o tempo, o sono dele vai reduzindo, né? A quantidade que ele dorme no dia vai reduzindo. E à noite, ele também passa por várias mudanças. Então, antes um sono que era muito pesado, muito fluido, que acordava cerca de 3, 4 vezes certinhas para mamar, agora ele tem sofrido muito com gases. Ele não sofreu com os gases no primeiro mês de vida, nem na fase de recém-nascido ali, mas quando deu 2 meses, os 2 meses dele foi assim, um auge da crise de gases. Então eu dava remédio praticamente todos os dias. Eu tentava não dar, eu não dava durante todo o dia, porque eu podia aplicar até 3 vezes no dia, né? Mas eu prezava pela noite, porque a noite era o horário mais difícil. Então assim, esses 2 meses foram 2 meses bem complicados, e quando ele estava perto do 3º mês, essas 2 últimas semanas para virar ali o próximo mês, o bebê adquire novas habilidades ali, que ele tem que absorver tudo isso. Então, assim, junta muita coisa e ele fica carente, ele fica com necessidade de estar no peito mais vezes. Então, ele passou 2 semanas, quase 3, acordando praticamente de hora em hora, se mexendo muito, se batendo muito. Eu tive que trazer ele pra cama pra dormir comigo, porque quem me assiste sabe que eu não gosto dele na cama comigo, porque eu acho que fica muito apertado, a gente não fica confortável, eu fico com medo também de não ser seguro. Então, eu prefiro deixar ele no berço, levantar. Só que tava assim demais, eu não tava aguentando, então eu tive que deixar ele na cama algumas vezes. E agora que ele fez 3 meses, a gente tá começando a se adaptar de novo. Então tem dias que tem crise de gás, mas já reduziu muito, muito, muito comparado às 2 semanas anteriores. Porém, cada dia é uma mudança. Minha cunhada me mandou um meme esses dias do Cid, da Era do Gelo, que era assim, upa, passou, agora tá tudo bem, né? Deixa eu ver. Na hora que ele sai da caverna, vem um meteoro e atinge ele. Porque é exatamente isso, você acha que a fase passou, e aí na hora que você vai comemorar vem outra fase que acaba com você tem que adaptar de novo. Mas é o crescimento, o desenvolvimento infantil, não tem jeito. Então, sobre rotina, não tenho rotina, mas o que ajuda muito é ter uma rotina de sono. Então, a rotina noturna na vida do Estevam existe.
Criança que não sabe o que vai acontecer, qual é o próximo passo, é uma criança estressada, é uma criança que tem muito mais dificuldade de pegar no sono, de ter uma vida tranquila. Então é importante que a gente tenha rotina para algumas coisas determinadas. Então quando a gente entra na rotina do sono, ele já sabe que é banho, né? Todas as luzes abaixo, o ambiente fica mais calmo, então é banho, depois é mamar e dormir. Não tem conversa, não tem brincadeira, já tá tudo quietinho, tem sonzinho que é o mesmo todos os dias. Então, assim, quanto a isso, ele se envolve bem nessa rotina, ele dorme as 4 primeiras horas ali muito bem, e depois disso, a vida é um mistério, né? No geral, ele acorda 3 vezes durante a noite. Você sentiu dores no início da amamentação? Se sim, como lidou com elas? Bom, antes de tudo, a minha cunhada, pra quem lembra, ela teve neném praticamente junto comigo, né? Então, a filha dela tem 8 meses de diferença, 8 vezes mais velha que o Estevão. E aí, quando o Estevão nasceu, ela já tinha passado por esse processo de amamentação de forma bem recente. Só que ela teve fissura e teve sangramento, foi muito dolorido para ela. E eu acompanhei esse processo. Então, assim, eu tinha muito, muito, muito medo de passar pela mesma coisa. E como eu não fiz o tal do curso de amamentação, na minha cabeça, era muito provável que eu passasse também. Tem uma questão também muito forte do corpo da mulher, né? Que o formato do seio influencia e tal, o formato do bico ali. Mas mesmo assim, eu tinha muito medo e aconteceu, gente. Eu falei com vocês que a primeira hora lá, Golden Hour, a primeira amamentação do Estevão funcionou muito bem. Foi um pico de adrenalina de ambas as partes. Costuma sair muito bem. E como que eu descobri isso? Que esse primeiro momento normalmente dá certo, mas nem sempre os outros. Porque na própria maternidade, as outras noites, as noites seguintes, foram bem complicadas. A primeira mamada, a primeira vez que eu senti ele puxando o leite, doeu. Eu falei, ui, porque elas estavam perguntando assim, ele tá mamando? Ele tá mamando? Eu falei, eu acho que tá. Aí ela falou, você vai saber. E na hora que ele realmente conseguiu puxar, porque ele tava aprendendo, na hora que ele entendeu o que ele fazia, eu senti, porque vai uma pressão muito forte. E aí eu falei, ui, agora ele tá mamando, agora, você tem certeza. E realmente é uma pressão. Quando você tá desacostumado, você nunca sentiu isso na sua vida. De repente, vem um serzinho e faz isso, se ele estiver fazendo certo, não dói, mas incomoda. É uma pressão muito forte e incomoda bastante. Um outro ponto é, você não estava acostumado a fazer isso, não tinha ninguém fazendo isso. De repente a pessoa faz isso de 3 em 3 horas durante o dia. Então, assim, eu vi um estudo que fala que a gente amamenta cerca de 8 horas em um dia. É um expediente inteiro, gente. De um dia que você não tá fazendo isso pro outro, que você passa a fazer isso o dia inteiro, é muito cansativo. Então, não é só sobre ter fissura, sabe? O seu peito pode ficar assim dolorido porque é um esforço que você tá fazendo, seu corpo tá fazendo ali e você não estava acostumada com isso. Então, até acostumar com essa pressão, com esse movimento de sucção, pode demorar um tempo. Incomoda ter alguém ali o tempo inteiro pendurado em você. Incomoda porque às vezes você quer fazer alguma outra coisa, às vezes você só tá cansada, às vezes já tá dolorido um pouco do processo, porque você tá acostumando. A pojadura, que é a descida do leite, dói também. Então, assim, nessa fase inicial é bem conturbada, sabe? Pode ser que você não se sinta muito confortável, pode ser que você não sinta aquela ligação maravilhosa que todo mundo fala, de estar amamentando, olhar pro seu filho e falar, nossa, que amor, te amo incondicionalmente. Não é romântico desse jeito, gente. Às vezes a gente romantiza demais alguma coisa que, na realidade, amamentar é um ato lindo que você vai, né, ali dar, né? Você tá gerando uma pessoa, você tá cuidando, nutrindo da vida dela, fazendo ela crescer. Na teoria é lindo. Na prática, para uma mulher que nunca teve um filho, para uma mulher que nunca passou por isso, pode incomodar bastante, pode não ser tão legal assim. E até você entender esse novo processo, essa nova fase da sua vida e como isso te afeta, como você vai ter que lidar e reorganizar, pode ser que você não se sinta tão feliz, tão, né, graciosa dessa forma. Mas uma coisa é certa, você precisa aceitar a sua nova realidade, porque enquanto você estiver relutante com ela, vai ser tudo mais difícil para você. Então, assim, aceitar não quer dizer que você tenha que ter sonhado com isso a vida inteira, mas você tem que entender que a partir de agora a vida é assim. Então, busca a melhor forma, como você consiga se sentir melhor, como que pode ser um pouco mais prazeroso esse momento ali, busque achar conexões, laços e coisas positivas. Eu acho que rede de apoio de mulheres que estão passando por isso é muito importante para que você não se sinta sozinha nessa caminhada, para que você entenda que alguns sentimentos relacionados à amamentação, eles podem e vão ocorrer de forma natural porque são hormônios, faz parte da fase. E uma mulher ela pode demorar até 2 anos para voltar ao que ela era antes de engravidar. Então, assim, são muitos hormônios, é o tempo inteiro mexendo com a nossa cabeça. E tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Tenha paciência com você mesmo. As noites que seguiram depois do parto foram terríveis. Teve noite da enfermeira ter que ir lá no quarto
eu chorando porque eu não conseguia amamentar ele, meu peito estava doendo demais, não chegou a dar fissura, não sangrou, mas assim, doía horrorosamente e eu não queria amamentar. Não queria, porque estava doendo. Mas não é uma questão de escolha, eu não posso escolher não amamentar. Então, assim, foi muito difícil, foi muito doloroso. Eu penei bastante, mas depois que ele aprendeu a pega certa, e pra mim não funcionou de primeira segurar ele assim, eu tinha que fazer ele na lateral aqui, e que foi uma enfermeira maravilhosa, que eu sou muito grata a ela por ter tanta paciência, por ter me explicado tanto. Foi ela que me trouxe essa nova posição. Então, assim, eu amamentei ele por bastante tempo dessa forma, até eu conseguir pegar de outra forma. E usei pomada também. Pomada ajuda demais, gente. Pomada própria para amamentação, que você passa no bico do seio, ajuda muito para que você consiga amamentar sem tanta dor. Então, até ele aprender, e quando ele aprendeu a pegar certinho, pronto, aí acabou. Realmente não dói se estiver fazendo certo. Depois disso, a gente superou, a gente ficou bem. E até hoje ainda é um processo que às vezes você não tá muito afim de fazer, às vezes você quer fazer alguma outra coisa, às vezes você queria que fosse um pouco mais rápido, mas é levando e vivendo um dia de cada vez, tá bom? Que tipo de roupas facilitam a amamentação no dia a dia? Sobre roupas, eu até gravei um vídeo, quando eu fiz comprinhas de looks para amamentar, eu gravei um vídeo e dei umas dicas sobre isso. Mas assim, no geral, roupa que tenha botão é sempre mais fácil que você vai ter para poder aumentar. Quando você quiser usar roupa que não tenha botão, roupa com decote que você consiga puxar. É possível usar qualquer outro tipo de roupa? Você vai ter que levantar a roupa, só que às vezes não é prático, né? Dentro de casa, beleza, você consegue levantar a roupa. Agora na rua, nem sempre, você vai ter que ficar ali levantando sua roupa inteira e tal. Tem gente que não vai ter problema com isso. Eu, particularmente, não me sinto muita vontade. Então, eu prefiro usar roupas com botão para ter menos trabalho. Alcinha também, se você puder puxar a alcinha aqui, você já consegue abrir o sutiã para amamentar. Tenha cuidado com o seu sutiã. Prefira os sutiãs que abrem aqui em cima. Eu comprei um na Shopee não, na Temo, que ele abre no meio. E aí é muito ruim, porque se a blusa não abrir completamente, você não consegue puxar o sutiã. Ele abre pro lado. Então é muito mais fácil um que abre para baixo aqui, né, que você desabotou e puxa. Ele tem um sentido muito melhor ali na hora de amamentar do que o que abre pro lado, tá bom? Eu vou deixar o vídeo aqui no card, e aí você termina esse daqui e depois você assiste o outro. Combinado? Como a amamentação afetou o seu corpo, tanto fisicamente quanto emocionalmente? Fisicamente, eu não senti mudança. Tem gente que fala que o peito vai cair por causa da amamentação. Isso não é o certo, tá? Acontece muito mais por genética do que amamentação. Mas, como eu disse pra vocês, eu ainda tô no processo de amamentação, então eu não posso dizer qual foi o efeito real de, tipo, ter uma amamentação completa ali e parar. Mas até aqui, o efeito que eu mais sinto no meu corpo fisicamente é dor nas costas. Gente, amamentar dá muita dor nas costas. E não é só aqui na parte superior. Você está segurando um pezinho e a criança vai crescendo todos os dias, vai engordando todos os dias e vai ficando mais pesado para segurar. Mas também na lombar. Dói muito na lombar. Porque você não fica numa posição muito certa, né? Então, assim, eu optei por não ter cadeira de amamentação, porque eu não tinha espaço para acoplar uma cadeira de amamentação e porque eu ouvi muito falando que não era necessário, que você normalmente não vai usar tanto e tal. Na minha realidade, eu entendi que talvez se eu tivesse uma cadeira, eu ia usar bastante, porque na minha realidade, hoje, eu tenho um quarto ali, né? Então, assim, eu não tô com uma casa inteira, eu tenho um quarto para mim. Então eu passo a maior parte do tempo dentro do meu quarto, quando não eu tô na cozinha. Mas a maior parte do tempo eu tô dentro do meu quarto. Então assim, eu entendo que se eu tivesse um espaço e a cadeira, eu usaria bastante, por uma questão ergonômica. Então talvez se você tiver como colocar uma cadeira na sua casa, se você passar bastante tempo aí, valha a pena no quesito de ter um pouco mais de conforto nas suas costas, no seu ombro ali, para que você não tenha tanto desconforto durante o dia. E, gente, dói demais. Como eu falei com vocês, é cerca de 8 horas amamentando. Então, assim, é bastante tempo para você ficar sentado errado. Agora, uma coisa que é impreterível, assim, não deixe de fazer, porque vai te ajudar muito, é exercício físico. Então, faça uma yoga, faz musculação mesmo, sustenta aqui, porque você trabalhar o seu abdômen, lombar, braço, vai te ajudar muito para conseguir dar conta de ficar sentado amamentando. Emocionalmente é tudo aquilo que eu falei com vocês, né? A gente tem muitos medos que devem ser superados todos os dias. Então, às vezes você se sente sozinha, às vezes você tá ali num momento que não tá legal, algum desconforto, alguma dor, e tá ali alguém que depende de você, você tem que amamentar. Já aconteceu, não foi uma vez só, e eu sei que não vai ser a última, e que eu também não sou a única mulher que passou por isso, e que passa por isso, mas assim, de você tá amamentando e chorando ali com a criança no colo, porque você fala, cara, onde vai morrer meu jegue? Mas é assim que acontece, gente. É em parte os hormônios. Né, Tiquinho? É em parte os hormônios, em parte o cansaço, a privação de sono, tudo isso junta.
Tem um dia que você tá estafada, tem um dia que a criança vai depender mais de você do que o normal. Então, assim, tudo isso pesa bastante. E emocionalmente a gente precisa se preparar. Então, assim, eu digo espiritualmente também, que não estava na pergunta, mas espiritualmente também é muito importante. Deus é quem renova nossas forças dia após dia, todas as manhãs. Então, às vezes é necessário você entregar sua criança para alguém, para o pai, para a avó, para alguém que possa ficar ali 5, 10 minutos, vai para o banheiro, entra no chuveiro, chora, conversa com Deus, porque assim, você sai de lá renovada. Deus é o único que pode renovar a sua força no nível pleno, sabe? De dentro para fora. Eu acho que o espiritual e o emocional mexe muito mais com a gente e é o que vai lidar e ditar muito mais como a gente vai reagir e lidar com as coisas do que o físico, sabe? Ou qualquer outra coisa. Então, fica aí a minha dica. Você usou algum acessório para amamentação que fez diferença? Não, eu não usei nenhum acessório. A enfermeira até chegou a me recomendar um bico de silicone, se eu continuasse sentindo muita dor, né, não conseguisse acertar a pega dele. Não precisei usar porque a pega acertou, então funcionou. Assim, perdão, com a almofada de amamentação. Comprem, funciona, é muito importante. Principalmente quando você tem um recém-nascido, que é todo molinho ali, você ainda tá aprendendo também como lidar com ele, então ajuda bastante a almofada de amamentação. E a pomada, né, caso você tenha problema, rachadura, dor, alguma coisa. Não compra pomada sem ter, porque, gente, a farmácia está do lado, não precisa fazer um estoque de coisas. Talvez você não tenha nenhum problema, você consiga amamentar seu filho desde a primeira vez ali, de forma linda e brilhante, e você não vai precisar usar pomada, então você vai gastar um dinheiro à toa. Recomendo que você teste primeiro, compre depois. Quais são os maiores desafios de amamentar durante a madrugada? Certamente acordar, né? Acordar, pegar a criança, amamentar. Porque, assim, a amamentação às vezes dura 20 minutos, 10 minutinhos, porque... 20 não, exagerei até. 10 minutos, porque a criança também tá com sono. Estevão, ele não é uma criança que acorda, literalmente, sabe? De noite. Ele abre o olho ali, dá uma remexida, eu pego ele vai mamar e dormir no peito mesmo, assim, na mesma hora praticamente. Se não, às vezes ele nem abre o olho, às vezes ele já mama dormindo. Mas o problema é que são os 10 minutos, você já tá com sono, você parou seu sono no meio pra acordar ali, pra pegar alguém, então você meio que não acordou, você dá mamar dormindo. E o outro ponto é que você não pode, terminou de mamar, botar pra deitar. Você precisa deixar a criança em pé ali pelo menos 20 minutos. 20 minutos em teoria, gente. Quando você tá de madrugada, com sono, dormindo, amamentando, Deus sabe o que são 20 minutos. Eu deixo um pouco ali, quando eu percebo que eu já dormi, já acordei, a criança tá ali também, eu já não sei o que tá acontecendo, eu boto na cama. Ah, Mirelle, mas não é seguro, a criança pode cair. Gente, a realidade, na prática, é muito diferente da teoria. Então, assim, no dia, a gente vai ficar acordado, vai ficar ali segurando a criança em pé, coisa e tal. Agora, de noite, você não sabe se passou 5, 10, 15, 20. Mas a gente tenta seguir da mesma forma. Então, o maior desafio da madrugada é: chorou, acordou, tem que levanta, pega, dá mamar, deixa em pé, dá as batidinhas para poder arrotar para descer o leite, bota para dormir de novo. Mas eu ainda prefiro fazer dessa forma e que ele durma no berço até agora, do que deixar ele dormir na minha cama, que talvez é um pouco mais fácil, eu já tive experiência, né? Então é assim, mais rápido, mais simples, menos trabalhoso para a mãe do que ter que levantar toda hora para poder botar e tirar do berço. Mas eu acho que isso cria uma independência pro bebê. Ele consegue dormir melhor sem a minha companhia em todos os horários, até porque logo logo eu espero que ele vá pro quarto dele, eu não quero que ele fique junto comigo esse tempo todo, então assim, não quero acostumá-lo dormindo na minha cama, sabe? E nem me acostumar com ele na cama. Então, é isso. Acho que sobre amamentar de madrugada, esse é o maior desafio, mas é um desafio que a gente consegue superar. Eu, na verdade, sempre me perguntava se eu ia conseguir acordar para amamentar, porque meu sono era muito pesado. E assim, é incrível como o nosso próprio corpo regula isso. Então eu acordo às vezes antes do Estevão acordar. Ou na primeira mexidinha eu já sei que tá na hora de amamentar. Então eu acordo muito fácil. Última pergunta pra gente finalizar. O que você diria para as mães que têm medo de não conseguir amamentar? Pesquisa. Pesquisa, porque assim, não é um bicho de 7 cabeças, mas tudo que a gente se prepara é mais fácil de encarar do que quando a gente não sabe. O que mais acontece na nossa cabeça é que a gente sofre de ansiedade, que a gente sofre por preocupações e medos, é o medo do desconhecido. Então, se você deixa esse processo, você já está com medo desse processo, e se você deixa isso ser um completo abismo, uma completa interrogação na sua cabeça, você está dando margem para que a sua cabeça crie mais coisas a respeito. Então, às vezes a gente pensa coisas cabulosas que não vão ser aplicadas, que nunca vão acontecer, só porque a gente não se preparou.
Então, assim, alinhe as suas expectativas a respeito disso. Eu acho que a gente não pode nem ter a expectativa lá em cima demais, de que nunca teremos problema, de que desde a primeira vez vai dar certo, e que nunca vai ter nenhum problema na amamentação, e nem ser pessimista, sabe? De tipo, vai dar tudo errado, eu preciso comprar todas as coisas, todos os acessórios, porque eu vou ter problema, porque não é nem 8 nem 80, gente. Seja realista, sabe? Alinhe a sua expectativa de uma forma balanceada. Eu quero conseguir e eu vou conseguir, se Deus quiser. Mas pode ser que alguma coisa aconteça. Se eu precisar de uma pomada, eu vou comprar. Poxa, já recomendaram comprar uma almofada de amamentação? Vou comprar então. Tem ali o mínimo, monta o seu estoque, se prepara, estuda, pesquisa no YouTube, não tem dinheiro para pagar um curso? Tudo bem. O YouTube tá cheio de informações. Testa, se necessário for, pega um boneco e fica testando como se fosse uma criança. O que você precisar para que você se sinta segura ou menos medrosa, sabe? Menos aflita em relação a esse processo. Eu acho que a gente tem que ficar o mais tranquilo possível durante a gravidez, porque a gravidez já é um processo desafiador e a reta final é ainda mais. Tudo que você puder fazer para poder ficar mais tranquila e concentrar a sua energia para o parto, faça. Tira mais um problema da sua cabeça, fica mais livre e mais focada no que você tem a fazer, porque é um desafio bem grande, mas vai dar certo. Tenha certeza de que vai dar certo. Seja amamentando, seja com fórmula, seja como for. Falando em amamentar, já tá na hora, alguém já tá me chamando, então eu vou me despedir por aqui. Foi um prazer ter vocês comigo. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Se você tem alguma dica ou sugestão, também me conta aqui, que eu vou ficar muito interessada em saber. E eu gosto muito de conversar com vocês, ver o depoimento de vocês, isso é muito bacana. Eu espero te ver aqui na próxima semana. Não se esqueça de dar o like nesse vídeo se te ajudou de alguma forma e envia para uma futura mamãe, porque você vai fazer uma boa ação e ajudar ela a ficar um pouco mais calma. Não deixe de se inscrever nesse canal, tá bom? Beijos e queijos e até a próxima!